que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Segue-se que, numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos. Ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter de que se devem revestir-se nas reuniões espíritas sérias aqueles que sinceramente desejam o concurso dos bons espíritos. Em seguida, vamos chamar o nosso irmão Eduardo para que seja feita a reflexão a respeito destas palavras. Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão via internet. É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui para comentar sobre o Evangelho. E só um momento de descontração, diferentemente das outras vezes, isso aqui não é milagre da prece não, tá, gente? Isso é recurso tecnológico, né? Porque hoje a gente tem esse recurso a nosso dispor. Mas, enfim, vamos para o que o Evangelho nos trouxe na tarde de hoje. E antes de entrar no mérito das preces, da coletânea de preces, que Kardec foi cirúrgico quando ele compôs esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós voltamos na época de Jesus, porque não tem como falar do Evangelho sem falar do personagem principal. E o Cristo é o principal personagem quando nós estamos falando da oração, da prece. E nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que a sogra de Pedro, ela havia sido curada por Jesus, que ela estava enferma, com febre, e Jesus a curou. E ela ficou assim, meio que maravilhada com o poder que Jesus tinha para curar as pessoas. E ela diz a Pedro, Pedro, se Jesus tem todo esse poder e nós somos os mais próximos dele, talvez Jesus ele nos auxilie nas dificuldades que nós passamos no nosso lar. E Pedro ficou assim, meio que em dúvida, mas em momento oportuno, quando ele teve a oportunidade de estar com os apóstolos e com o Mestre Jesus, Pedro sabia que Jesus sempre trazia grandes lições em seus ensinamentos. E Pedro questiona a Jesus, Mestre, será que Deus, nosso Pai, ele ouve todas as nossas orações? E Jesus, sereno, olha a Pedro e diz, desde que Deus criou o ser, dentro do ser humano existe o instinto do Criador. E ele ouve sim todas as orações que lhe são direcionadas. E Pedro diz a Jesus, Mestre, mas por que tanta dificuldade e por que tanta divergência entre as pessoas? Eu sou um simples pescador, enquanto Levi, ele coleta impostos e ganha um bom salário. A minha esposa, ela cuida de plantas, enquanto Joana de Cusa, ela possui servas. E Jesus diz a Pedro que Deus, nosso Pai, ele é justo e que não existe nenhuma profissão melhor que a outra.
E fala a Pedro que Pedro pescava, mas que daqui a pouco Pedro estaria falando sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova. Então Pedro fala para Jesus: Senhor, mas eu tenho orado tanto e as coisas para mim não têm melhorado muito. E Jesus diz: mas o que você pede, Pedro? E Pedro diz: eu oro para as coisas materiais. E Jesus diz a ele que o sentido da oração não é para as coisas terrenas. Claro que Deus conhece o fundo do nosso coração, conhece os nossos desejos, mesmo antes que nós peçamos a Ele algo. Mas Jesus diz a Pedro que o sentido da oração é entrar em conexão com Deus, nosso Pai. E o próprio Jesus, quando ele estava próximo a ser crucificado, a 2 dias da Páscoa, Jesus, ele chama os seus apóstolos e conversa com eles que era necessário que eles se preparassem, porque o Filho do Homem seria preso. Então Jesus, ele se dirige ao Getsemane, e ali próximo ao Jardim das Oliveiras, Jesus leva Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E os 3 estão com Jesus, e Jesus pede a eles que orem, porque aproximava-se aquele momento, enquanto Jesus vai orar no Jardim das Oliveiras. E é o momento em que Jesus, ele está passando por uma situação difícil, porque ele previa o sofrimento que viria na crucificação, e ele sua até mesmo sangue. É aquele fenômeno, cientificamente falando, da hematoidrose, quando se mistura sangue com suor. Devido à alma, ela está ali aflita. O próprio Jesus sentiu essa aflição. Então Jesus diz: se for passível de mim, Senhor, afaste esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, aquele momento de oração de Jesus, ele entrava em conexão com Deus, o Pai, o Criador. E ele retorna, e os 3 discípulos se encontram ali adormecidos, e Jesus os acorda e diz a eles que eles não conseguiram acompanhar o Mestre. Até o Mestre, ele necessitou dessa intensa oração naquele instante que se aproximava a sua crucificação. A oração, ela é a conexão com Deus, nosso Pai. E voltando para o Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec diz: a prece, a oração, é agradável a Deus? E os espíritos, eles são peremptórios e cirúrgicos e dizem: ela é sim agradável a Deus, mas quando feita de um coração puro, de um coração que eleva até Ele, não de um coração cheio de maldades, de um coração cheio de vícios morais. Na 659, Kardec pergunta: qual é o principal caractere da prece, o caractere geral? E os espíritos, eles respondem a Kardec: o principal caractere geral da prece é a de adoração a Deus. É através dela que nós entramos em conexão com esse Pai. Como diz Leon Denis, que a prece, ela é a vereda que rasga os céus até a terra, nos eleva até os benfeitores espirituais e trazem os benfeitores espirituais até nós. Nessa resposta, os espíritos dizem que o objetivo da prece é de louvar, agradecer e pedir para Deus, nosso Pai. Nós, seres humanos, nós interpretamos a oração de uma forma inversa. Nós queremos que através da oração as coisas materiais elas se realizem. Claro que vivendo num mundo de provas
e expiações, num mundo onde o mal sobrepõe o bem, ainda somos espíritos imperfeitos, voltados, sim, para as coisas da matéria. Mas lembrando que os patrimônios da terra, eles não pertencem aos homens. Eles pertencem a Deus, nosso Pai, que os distribui da forma que Ele acha que é necessário. E aqueles que possuem mais condição, é preciso compreender que isso é uma oportunidade para auxiliar aqueles que estão em condições mais inferiores. Então, o objetivo principal da prece é entrar em sintonia com o Criador. Madre Teresa de Calcutá, quando questionada, foi perguntada: quando você ora para Deus, o que você diz a Ele? E Madre Teresa diz: eu não digo nada. E o que Deus diz a você? Ele não diz nada, ele só me ouve. Porque Madre Teresa conversava com Deus através do seu coração, através dos seus bons sentimentos. Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, ele diz aos seus apóstolos que era necessário que eles não fizessem como os hipócritas, que oram nas sinagogas, nas ruas, para serem vistos pelos outros, e nem tanto quanto os pagãos, que repetem inúmeras vezes palavras e não do fundo do coração. É quando ele diz que para orar a Deus, nosso Pai, é necessário que nós entremos em nosso quarto, fechemos a porta e sintonizemos com o Criador. Mas quando Jesus se refere, ele falava isso com uma visão do espírito e com o ouvido da alma. Jesus não queria dizer que nós temos que nos trancar no nosso quarto físico, no nosso quarto. Jesus quis dizer que nós temos que fechar o quarto do nosso coração para entrarmos em sintonia com o Pai, mas fechar em relação às coisas do mundo. Porque quando nós estamos mais sintonizados com Deus, com a espiritualidade, nós temos mais força, nós adquirimos mais condições para passarmos pelos testes, pelas dificuldades que todos nós enfrentamos nesse mundo de provas e expiações. Então a oração, quando Kardec ele compôs a coletânea de preces, ele subdividiu essa coletânea em preces para várias situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas é preciso entender que mesmo Kardec dividindo essas preces em preces específicas, é necessário que quando nós fizermos elas de coração aberto a Deus. E qual a melhor maneira de nós abrirmos o nosso coração, o terreno dele, para Deus nosso Pai? É trabalhando os vícios morais que existem no fundo do nosso coração. Porque esses vícios morais, mágoa, indiferença, intolerância, vaidade, egoísmo, eles trancam o nosso coração como um cofre. Nós passamos a não sintonizar com o Criador. E o Criador, ele, por mais que seja bom, amor e bondade, é nós que nos afastamos dele. Porque o próprio Kardec diz: por que sofre o homem? Ele pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem: porque o homem se afasta das suas leis. E como que nós afastamos das leis do Criador? Primeiro, a lei geral do universo, de uma extremidade à outra, do alfa ao ômega do universo, se chama lei de amor. Temos leis específicas também, que foram criadas por ele, por Deus, o nosso Pai. E uma vez infringindo essas leis,
nós nos afastamos de Deus. Criamos uma muralha que interrompe a nossa conexão com Ele. Mas isso é nós que nos afastamos, não Deus de nós. E a oração, a prece, ela nos dá esse poder, ela nos condiciona a voltarmos próximos para Deus. Lembrando que a fé, ela é o catalisador dessa prece. Ela nos auxilia, quando nós temos a fé raciocinada, a entrarmos em sintonia com Deus, nosso Pai. Então é preciso, primeiramente, antes de nós orarmos maquinalmente, falando, nós repetirmos várias palavras, nós lembrarmos que talvez uma única frase, ela chegue até Deus, nosso Pai. Vai depender de tudo o que existe no nosso coração. Porque o próprio Jesus, ele disse o seguinte, quando ele foi jantar na casa do fariseu, e o fariseu observa que Jesus não lavara as mãos. E o fariseu fala para Jesus o seguinte, mestre, eu observo que nem o Senhor e nem os seus discípulos lavam as mãos antes da refeição. E Jesus diz, em verdade vos digo, que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, e sim o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem, sai de um coração impuro, sai de um coração cheio de maldades, sai de um coração cheio de fornicações. E não adianta de nada você lavar as mãos, se o seu coração ele está endurecido. Então é preciso entender que o primeiro de tudo, para nós conectarmos com Deus, para essas preces, elas possuírem uma eficácia, é limpar o nosso coração. O Evangelho, ele é bem claro. Ele diz que nós temos que ter simplicidade de coração e humildade de espírito. Porque Jesus, ele possuía essas virtudes. E quanto mais nós lançamos pedras aos pés do nosso próximo, mais nós criamos um paredão que distancia o nosso espírito do Criador. E é preciso entender, como diz o irmão Áureo, que Deus, nosso Pai, ele nos criou para nós rejeitarmos o mal. Segundo o irmão Áureo, no livro Universo e Vida, todos nós somos um microcosmos. Somos a cópia do macrocosmos, que é Deus. Todos nós somos um circuito fechado. E cada um possui um tipo de energia. E segundo ele, quando nós praticamos o mal, quando nós agimos com intolerância, quando nós agimos com indiferença com os nossos irmãos encarnados, nós vamos criando deformidades nesse corpo energético. E para a correção dessas deformidades, nesse mundo de provas e expiações, é só através da prova e da expiação. Que aí a gente vai corrigindo esse corpo perispiritual e vai corrigindo o nosso corpo energético. E a oração, ela é um recurso infalível que entra nesse momento. Porque quando nós oramos para Deus, se estiver as provas na nossa caminhada, essas provas, elas não serão retiradas. Mas nós criaremos uma força imensa que fará com que nós ultrapassemos isso de cabeça erguida. E como disse a Joana de Ângeles para o Divaldo, quando você chegar no último dia da sua desencarnação, você olhará para trás e verá que as provas, que as pessoas difíceis que foram colocadas no seu caminho, elas foram essenciais para a sua evolução. Por isso, nós devemos agradecer a Deus, nosso Pai, a todo momento de nossas vidas. A oração é nós
tirarmos do coração os sentimentos bons e jogar para a vida, para o universo, como diz o André Luiz. E da vida do universo, nós recebermos também a conexão boa. Isso é entrar em sintonia com o Criador, é entrar em sintonia com Deus Pai. E lembrando que além de Jesus, que é o nosso mestre, todos nós temos espíritos familiares que se encontram conosco na nossa caminhada da atual existência. E quando nós oramos, esses espíritos benfeitores, eles se aproximam. E muitas vezes eles nos auxiliam sem mesmo nós percebermos. Lembrando que a leitura do Evangelho que foi lida hoje, quando o espírito ele já se encontra em uma certa evolução, ele consegue estar em vários locais diferentes. O espírito é como o sol. O sol, ele ilumina toda a terra. Espírito da hierarquia de Jesus, eles possuem o recurso de se encontrarem em vários locais ao mesmo tempo. Por isso que quanto mais evoluído, mais o senso de responsabilidade, de dever, aumenta no espírito. É porque nós vamos expandindo a nossa consciência. A pergunta 621, quando Kardec diz, onde está escrita as leis de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. E uma vez essa consciência mais expandida, nós aumentamos o senso de responsabilidade para com aqueles irmãos que estão mais atrás de nós. Por isso, o dever, a responsabilidade dos espíritos já mais elevados para conosco. E o dever e a nossa responsabilidade, quando vamos aprendendo, principalmente com a codificação da doutrina, de ajudarmos aqueles que caminham junto conosco. Porque ao nosso norte, ao nosso sul, ao nosso leste, ao nosso oeste, do nosso espírito, nós sempre estaremos rodeados de pessoas que se encontram em dificuldades, de pessoas que se encontram em sofrimento, de pessoas que se encontram em provações. E aqueles que já possuem as estrelas do amor, da sabedoria nos seus corações, eles não devem menosprezar aqueles que passam pelo nevoeiro da ignorância, pelo nevoeiro da maldade, pelo nevoeiro da indiferença. Porque já conseguiram entender o sentido da evolução, da plenitude. Já estão a caminho, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta. E a maioria de nós, como espíritos imperfeitos, a caminhada nossa é como o eletrocardiograma, é em zigue-zague. E esses espíritos que já chegaram à plenitude, eles continuam andando em linha reta. Assim precisamos entender, principalmente com os exemplos do Mestre Jesus. E só para terminar, certa feita, Humberto de Campos conta em um dos seus livros que tinha um homem que ele orou a Deus, né, pedindo as coisas, e no momento em que ele adormeceu, ele sonhou, e foi para o plano espiritual. E ele pensou que todos os seus pedidos, através da oração, seriam realizados. E quando ele encontra com o seu mentor espiritual, o mentor espiritual diz a ele o seguinte: você orou pedindo recursos materiais, mas lá na Terra você vai ter 10 horas de trabalho intenso por dia, muita dificuldade, pouco dinheiro, nuvens de preocupação e lágrimas de sofrimento para que floresça a semente do Cristo no seu coração. Porque são necessários para a sua própria evolução, para a evolução do seu espírito. Então, quando nós estivermos passando por dificuldades no campo terreno, lembremos
de elevar o pensamento ao Criador, de agradecer mesmo nas dificuldades, porque a maioria dos homens, das mulheres terrenos, só lembram de agradecer o Criador, só lembram de entrar em sintonia com Ele, só lembram que existe um ser maior que a tudo comanda, quando passam por dificuldades. Quando estamos num condicionamento melhor, principalmente financeiramente falando, a maioria de nós esquecemos desse recurso maravilhoso que se chama oração. E para aqueles que quiserem orações específicas, né? Tipos de orações para obsessão, oração para doente, oração para os médiuns, para o início das reuniões, é só ir no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec selecionou uma a uma todas as preces essenciais para o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos ampare agora e sempre. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo Jesus se faça com todos presentes, encarnados e desencarnados. Convidamos a todos a continuarmos nesta harmonia de pensamentos, a que fomos acompanhando através da preleção do nosso irmão. E assim sendo, convidamos todos à oração inicial das nossas atividades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, e assim seja. Pai amado, neste momento, volvemos em Ti os nossos pensamentos, as nossas vibrações, em agradecimento